Eu quero ler com você Jeremias 18, do 4 ao 6. Vamos ver dessa forma aqui. Mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos, e ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então o Senhor dirigiu-me a palavra: ó comunidade de Israel, será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Pode repetir comigo assim? Como vaso na mão do oleiro, assim eu sou. Porque a gente fala Israel, aí não tem nada a ver comigo. Não, tem a ver com a gente. Assim eu sou. Eu sou um barro ao qual o Senhor constrói um vaso. Vamos pensar num vaso de barro agora, irmãos? Aqui nessa passagem, Jeremias foi levado por Deus à casa do oleiro, para poder entender como Deus nos vê, e como Deus, uma das formas que Deus nos vê. E é tão lindo, porque essa referência de vaso, ele é muito usado na palavra de Deus. Em vários momentos a gente vai ver essa questão do vaso. E por que Deus então olha, e quando ele fala de vaso na palavra dele, muitas vezes está falando da gente, na formação. Como ele nos forma, como ele nos molda, e ele nos molda para um propósito. Ele nos forma com um propósito. Você acha que um vaso, ele é feito para nada, para ser jogado no lixo? Não. Então imagina que você é um vaso de barro. Acontecem coisas na nossa vida, em que às vezes esse vaso, que ele foi formado com um propósito, ele começa a ser ferido, machucado, lascado, sabe aquelas lasquinhas? Começa a rachar. E quais são as situações que fazem isso com o vaso? A nossa vida, irmãos, quando a gente é formado, quando Deus nos formou, quando Deus, como Salmo 139 fala, que Ele nos formou no ventre da nossa mãe. Ele nos formou, Ele quis nos construir. A partir do momento em que você é gerado, você tem Deus ali formando, mas tem também um inimigo que já quer te destruir. Tem também um inimigo que já quer roubar você, roubar a sua vida, para que você não tenha o propósito. Porque todos aqueles que nascem, eles nascem com um propósito santo, e que vai ser o trabalho do inferno, a vida inteira, fazer essa pessoa não executar esse propósito, não chegar na hora de cumprir esse propósito. Vocês estão me entendendo? Todo o trabalho do inferno é querer matar alguém com grande propósito antes da hora. A gente vê da forma mais intensa na palavra de Deus, Moisés e Jesus. O inferno tomou governantes para matarem, e mataram várias crianças que também tinham um propósito maravilhoso, que também tinham um propósito de Deus. Hoje, como se fala? Essa questão de que se fica falando sobre a legalização do aborto, o aborto é um assassinato. É um assassinato. E fica falando e dando vários argumentos, e que faz com que as pessoas seguem, e eles não entendem que aquela criança que foi gerada ali, existe um propósito sobre a vida dela. E o diabo, ele vai usar governantes, ele vai usar pessoas, ele vai usar às vezes até irmãos de igreja, para fazer com que essa vida não chegue a nascer. O inimigo das nossas almas, ele começa a trabalhar contra nós, quando nós estamos no ventre materno. Talvez muitos de vocês aqui, ainda no ventre materno, sofreram uma tremenda rejeição, tentativas de aborto. É que tem uns que são teimosos, né? Daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. E que
fica ali, apesar da mãe ter tomado algumas medicações. Ali começou o diabo querer pegar esse lindo vaso, esse vaso que é formado para honra, esse vaso que é formado para conter a glória de Deus, e para derramar dessa glória, e para acender a luz, para ser uma luz de Cristo aqui nessa terra. E o diabo começa a bater nesse vaso, usar pessoas, situações, circunstâncias, para fazer esse vaso ficar todo rachado, todo quebrado, tirando ele do propósito. Um vaso rachado, você não pode pôr nada dentro porque ele vaza. O vaso rachado, quem aqui gosta de arrumar sua casa? Bonitinha, gosta de ter as coisas. Aí você compra um vaso bem lindo, você põe o vaso num lugar de honra na sua casa, né? Aí vem alguém e pá, bate no vaso e ele quebra um pedaço. Ele vai continuar no lugar de honra? Não. Se ele não for jogado fora, porque os acumuladores normalmente não jogam fora, e a maioria é acumulador, vai ficar escondido em algum canto, não cumprindo mais o propósito pelo qual ele foi criado. Vai ficar esquecido. E aquele vaso lascado, ele forma cacos. E pessoas, alguém pode um dia ir lá querer pegar esse vaso e pode se cortar. Quando nós somos feridos e não curados por Deus, nós somos como vasos meio quebrados e começamos a machucar aqueles que nos tocam, aqueles que chegam perto de nós. Quantas pessoas, elas acabam se tornando tóxicas, porque ela foi tão ferida, que ela não consegue ter relacionamento sem ferir também. E ela, ao invés de estar cumprindo o propósito dela, ela é alguma coisa sem valor, é alguma coisa sem utilidade, e aquilo vai trazendo uma tristeza, aquele senso de, por que eu estou aqui, para que eu sirvo? Esse vaso, essa pessoa ferida, ela esquece, ela não consegue ver que ela tem um grande Deus, que a ama e que não desiste dela. Ela pode ter virado somente cacos, mas Deus ainda não desiste dela, e olha para aquele monte de caco e fala, eu ainda vejo o vaso que eu construí para ele ser. As pessoas podem ver cacos, mas eu vejo o vaso, e se você permitir, diz o Senhor, eu transformo esses cacos em vaso de novo. Eu posso restaurar esses cacos. Quando esse vaso ele está ferido, furado, machucado, para que ele na mão do oleiro, ele se torne esse vaso novo, o oleiro vai ter que quebrar ele de uma vez. Não vai poder pegar ele, vou pegar ele assim, e vou lá jogar água, jogar óleo, para aquele barro voltar. Não, ele vai ter que moer aquele barro. O nosso processo de cura, o nosso processo de libertação, o nosso processo para voltarmos a ser a pessoa que Deus nos construiu, dói. Porque nós temos que entrar em contato com as nossas feridas. Nós temos que encarar e perdoar aquele que foi usado pelo inferno para nos ferir. E não é fácil. Quantas pessoas, elas fogem desse processo de moedura. E quando nós fugimos do processo de moedura, nós vamos passar a nossa vida inteira sendo quase um vaso. Quase podendo conter o tesouro de Deus e ser luz que brilha. Quase, patina e não sai do lugar. Vira, mas a sua vida é um círculo vicioso que não sai do lugar.
Por quê? Porque eu não quero passar pelo processo de moedura, eu não quero expor meu coração e deixar que o Espírito Santo trabalhe nele. E você sabe qual é a moedura mais difícil que tem para a gente passar? Se chama perdão. Perdão. A primeira coisa que Deus vai fazer para poder moer você e construir de novo, para um vaso lindo, é trabalhar em você perdoar aqueles que te feriram. Mas pastora, essa pessoa não merece perdão, ela merece arder no fogo do inferno. Você virou juiz agora. Você quer tomar o lugar de Deus e decidir quem vai para o inferno. Quem assistiu a Cabana, essa é uma das melhores partes que tem, né? Quando a sabedoria lá fala, então vem, escolhe quem que você vai matar. Qual dos filhos que você vai matar? Já que você é juiz. Sabe, irmãos, a hora que a gente perdoa pessoas que não merecem perdão. Quem merece perdão não precisa ser perdoado. É simples assim. Ah, ele não merece. Ai, que novidade. Bidu, muito inteligente você. Óbvio que ele não merece ser perdoado. Por isso que ele precisa ser perdoado. Porque não merece. Mas ele não se arrependeu. Na Bíblia não diz que a pessoa tem que se arrepender para ser perdoado por você. Porque isso é uma questão entre sua e Deus. É uma questão entre o vaso e o oleiro. O oleiro está ali falando, eu vou te quebrar, mas é para te construir. E o vaso está falando, não me toca, não me rela. A moedura de Deus é para o nosso bem, queridos. A moedura de Deus é para sarar, para curar. Conheço aqui testemunho de várias pessoas que passaram por situações onde tiveram que ter uma moedura para poder perdoar, e realmente aqueles que às vezes mais sofreram, é aqueles que vai doer mais para conseguir perdoar, que passaram por injustiças, por dores. Agora entenda uma coisa, querido, as pessoas que nos ferem, elas são instrumentos do inferno, para destruir o propósito de Deus na nossa vida. A nossa luta não é contra carne e sangue, mas principados e potestades. Aquela pessoa que te feriu, aquela pessoa que criou situações aonde você começou a perder o seu propósito. Elas, na ignorância, elas são usadas pelo inferno. E como eu já falei, até gente de Deus tem momentinhos de derrapagem que elas são usadas pelo diabo. Ai, pastor, eu não sou usada pelo diabo. Tá bom, se acha. Às vezes a gente dá umas derrapadas e permite que saiam palavras da nossa boca que não deveriam ter saído. Às vezes a gente dá uma distraída e o diabo pega uma fragilidade nossa para que a gente lance palavras que não precisavam, que a gente faça atitudes que não precisávamos ter e ferimos pessoas ao nosso redor. Lógico que a gente tem que olhar isso também, se converter e pedir perdão e tentar acertar. Mas o que eu quero dizer é que o inferno é que planeja tirar você do propósito que Deus tem para você, tirar de você a alegria, tirar de você o prazer de olhar e saber que você é um vaso de honra, de ver que sua vida tem utilidade, que sua vida tem um porquê, que sua vida tem um propósito. Tem uma pessoa muito amada minha, querida, parente, que está passando por um processo muito duro de uma depressão intensa. Ela não é daqui de São Paulo, é parentesco. Não conhece a Jesus. E a fala dessa pessoa é, eu não sirvo, eu prejudico todo mundo, para que eu vivo? E é uma mentira tão grande, mas que o diabo foi quebrando aquela pessoa, machucando, e aquela pessoa não se rende a Jesus, não quer passar pela moedura, e quando nós não passamos pela moedura de Jesus, nós passamos pela destruição do inferno, irmão.
Só que a moedura de Jesus vem com óleo, vem com bálsamo, vem com água, vem com amor. A moedura do inferno vem para te destruir, para te roubar, para te matar. Se você não se rende para Jesus te moer, o diabo não precisa que você se renda. O que ele faz sem você se render mesmo. Nós somos esses vasos, e aí quando nós permitimos e falamos, Senhor, eu me rendo, e a gente chora, e a gente lembra de coisas que nos feriram, e a gente começa a colocar na cruz, e colocar nosso coração ferido, as nossas dores ali na cruz. É como se a gente falasse assim, oleiro, manda ver, faz aquilo que está no teu coração. É uma confiança em Deus, de que Deus vai sempre fazer o melhor em nós. Quando eu me converti, por muitos anos, viu, irmãos, eu sempre falo que eu nunca tive dificuldade de ver Deus como amor, um pai de amor, porque meu pai era muito amoroso. Porém, meu pai ele tinha uma questão que ele trazia muita insegurança financeira para a nossa casa. Meu pai era um homem inteligente, mas tolo. A pessoa pode ser muito inteligente e ser muito tola. E a pessoa o tolo ouve conselhos em lugar errado. E meu pai era assim, um homem inteligentíssimo, tinha até o 4º ano primário, mas super inteligente. Ai, se ele pegasse a gente fazendo conta no dedo. Não. Cabeça. De cabeça. Não tinha essa de fazer. Não. E ele, sem muito estudo, ele era gerente de lojas daquela época, que tinha aquelas lojas, rede de lojas, que é diferente do que tem hoje. Ele foi gerente regional, ele conseguia cargos bons, mas vivia ouvindo quem ele não devia ouvir, e perdia bons empregos, abria mão de bons empregos e se metia em rosco. A vida dele foi essa o tempo inteiro. E com isso, a gente tinha uma vida financeira assim, que parecia uma gangorra. Um dia estava morando num apartamento maravilhoso, num lugar bom, no dia seguinte morando numa ediculazinha, aí no outro... E isso trouxe para mim o quê? Eu olhava para Deus e eu sentia insegurança de me lançar nas mãos de Deus e permitir que Ele trabalhasse em mim. Eu não conseguia sentir a segurança de que Deus, por mais que eu me rendesse a hora que eu me rendesse a Ele, Ele ia estar comigo, Ele ia me sustentar, Ele ia me abraçar, Ele não ia me deixar perecer. Eu tinha uma insegurança muito grande. Até que um dia, eu e o Marco fomos foi algum congresso, alguma coisa. Eu lembro só que era lá em Águas de Lindóia. E no período da tarde, já tinha tido ministração, no período da tarde ia ter um tempo de descanso. E eu falei, eu quero ficar no quarto orando. Aí o Marco foi, não sei fazer o quê, lá com os amigos dele que estavam lá. E eu, na hora que eu estava em oração no quarto, queridos, eu já era pastora. Já era mãe de 3 filhos. E carregava comigo uma insegurança de saber que eu posso me lançar nas mãos de Deus e confiar que Ele vai cuidar de mim. Que mesmo quando Ele me mói, Ele está cuidando de mim. E naquele momento, eu em oração, Deus começou a me dar uma visão. E Ele me colocou como se eu tivesse assim, na beirinha de um penhasco. E quem me conhece sabe que eu tenho medo de altura. A altura, para mim, é algo complicado. E eu olhava para aquele penhasco, mas era tão grande que tinha umas nuvens embaixo que eu não conseguia ver aonde terminava. E eu escutava Deus falando para mim assim, se lança. Eu falava, não consigo. E Ele, se lança. Isso, eu não estava dormindo não, era uma visão, eu estava ali consciente, acordada e tendo essa visão. Até o momento que eu falei, tá bom, Senhor. E me joguei, no que eu me joguei, eu vi uma mão tão grande me pegando por baixo e começou a me levar
Sabe, naquele tempo nem tinha isso, não foi por causa disso. Mas quem já assistiu o Aladim, que tem o tapete mágico que vai voando assim? Então não foi por causa, mas parecia isso, sabe? Que ele ia me levando a lugares tão lindos, me carregando com a mão dele. Queridos, quando Deus falar para você, pode deixar eu te moer, porque eu não vou fazer coisa errada, eu não vou te destruir, pode perdoar. Pode deixar para lá, pode deixar eu reconstruir aquilo que está ferido. Deixa eu te perdoar, porque algumas pessoas estão feridas, porque elas carregam em si uma acusação. O diabo foi acusando, e hoje carrega uma acusação tão grande, e essas são as suas feridas, que Deus está querendo trazer cura sobre essas feridas, e falar, eu não te acuso. Como ele falou para aquela mulher jogada na frente dele, que foi pega em adultério. Ele fala, onde estão os teus acusadores? Vai, não peques mais, mas eu também não te acuso. Assim o Senhor hoje quer trabalhar em nossos corações, coisas que estão fazendo com que a gente não chegue nunca ao nosso propósito. Essas feridas que nos deixaram dessa forma, e com confiança hoje, se lança. Se lança, deixa ele moer. Aí ele vai pegar aquele caco, e ele vai começar a fazer um vaso tão bonito. Tem pessoas que passaram por esse processo, do vaso bonito, de deixar Deus tratar. Mas aí entra um segundo momento, que é o vaso cheio. É o vaso no propósito certo. Quando Deus te enche, Ele tem um propósito. Em Lucas 11:33, diz assim, ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de um vaso. Em algumas traduções estão alqueire, mas fala de vaso. Eu imagino isso como um vaso fazendo algo. O vaso está bonito, está lá, está pronto. Ninguém acende uma candeia e a coloca em lugar onde fica escondido ou debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado para os que entrem possam ver a luz. Vamos pensar uma coisa? Quem aqui entende um pouco de fogo? O fogo ele precisa do quê para continuar queimando? Oxigênio. Se eu pegar o fogo e eu cobrir com vaso, o que vai acontecer com o fogo? Apagar. Quando nós somos vaso, porém nós já passamos pelo processo de moedura, nos perdoamos, Deus reconstruiu, está lá bonito o vaso. Deus construiu o vaso, fala assim, agora é a hora de encher esse vaso. E o vaso, ele não quer ir para o propósito. Eu não quero cuidar de vidas, eu não quero, tá bom do jeito que está. Vamos orar? Não tenho tempo para orar, não tenho tempo para falar com Deus. Ele começa a ficar um vaso sem propósito. E o vaso sem propósito, ele acaba até destruindo o propósito pelo qual ele foi criado. Vocês vão me entender. O vaso sem propósito, na chama, se ele coloca em cima, ele apaga. Sabe aquela pessoa que a gente fala assim, vamos para o acampamento. É muito caro. Não, vamos lá, vai ser bom. Eu não estou com vontade de ir. Não sinto no meu coração. Está sentindo o que no seu coração? Ficar assistindo escola de samba o final de semana inteiro? Carnaval? É a pessoa que é aquele vaso que ele só apaga a chama. Ele vai apagando a chama. Em Romanos, tem uma outra passagem que fala do vaso com propósito. Romanos 2, do 4 ao 7. Aí eu quero mostrar para vocês esse propósito. Romanos 2, do 4 ao 7. Põe lá para a gente ler. Romanos 2, do 4 ao 7. Pessoal, vocês estão aí ainda? Estão conversando muito? Ou travou o vídeo? Bom, então vou ler da minha Bíblia, mais fácil. Foi. Ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo a bondade... Não é essa passagem não.
Ah, eu falei Romanos, né? 2 Coríntios, é lógico, eu estou lendo 2 Coríntios, falando Romanos aqui. Mas eu passei o 2 Coríntios, eu que passei errado, é por isso que eu acho que deu nó na cabeça deles. Eu falei assim, está errado. É 2 Coríntios mesmo, do 4 ao 9. Agora sim. Segundo Coríntios 4, 7, perdão. Gente, eu acordei às 5 da manhã, preguei ontem à noite, e ainda tomei Dramin. Então, me perdoem hoje, se eu estou em pé aqui é só pela misericórdia já. Mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que o poder, que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. Vamos. O propósito de Deus para esse vaso é conter o óleo do Senhor, que é esse tesouro do Senhor. O tesouro o que é? É o Espírito de Deus. E quando a gente põe óleo e acende uma luz e põe no vaso, o que acontece? Aquela luz acende. O vaso, ele foi chamado, o vaso, eu, você, nós fomos feitos para cumprir o propósito de conter o óleo do Espírito e acender a chama de Jesus e não apagar chamas. Dá para você entender? Amém. Irmão, quem está com tico e teco adormecido sou eu, não é você não. Vai lá. Vamos entender. Ontem eu estava numa igreja deliciosa. Aí, acho que a gente precisava mais um pouco disso, né? Você estava pregando, um gritava lá assim, eita Deus! Uau, é isso! E ia concordando, opa, essa pegou! Tem que ser assim, gente, vamos lá. Aí você desperta e desperta todo mundo, igreja cheia do fogo, gente. O pessoal chega lá, eu falei, não, a gente vai chegar à estatura do varão perfeito, disso ainda. Eles falando assim, que o pastor no tempo da pandemia, deixa eu dar esse adendo só, né, porque quando eu vejo umas coisas interessantes, é legal ver isso. Pessoa que está cheia do fogo do Espírito, irmão. Às vezes a gente acha que está cheio do fogo do Espírito, aí quando você escuta umas coisas daquela, você fala, hã? Eu estou mais para uma velhinha daquelas bem pequenininha, né, em vez de uma tocha acesa. Quando começou a pandemia em 2020, o pastor sentiu de Deus, porque começou falando 15 dias de lockdown, né? A gente achou que era 15 dias. Aí, ele falou assim, eu vou ficar na igreja orando 15 dias, com a minha família. Mudou para a igreja para ficar orando. Quando ele contou isso para os irmãos, foram 72 irmãos, e eles ficaram lá por 7 meses orando. Na igreja. Ia trabalhar, voltava. E assim, ele falou que a gente saiu do congresso ontem, saindo, aí tinha os irmãos na porta, ele falou assim, sabe, pastora, aqui assim o pessoal fala assim, pastor, tem gente que dorme na igreja sempre, é normal isso. Eles só avisam para mim, pastor, hoje eu vou passar a noite no altar orando, tá? Aí tinha um grupo de jovens lá, de uns 5, 6 jovens, ele falou, esses daí já pediram, eles disseram que vão passar a noite em vigília, orando na igreja. Lampadinha. Aí a gente fica assim, Venham orar, irmãos, venham para a vigília. Ai, 2 horas, é muito tempo. Porque esse vaso, ele está sem cumprir o propósito. E o vaso que não cumpre o propósito, destrói o propósito dos outros que estão tentando cumprir. Fala, eita Deus, fala. É isso mesmo. Quando a gente não cumpre o propósito, irmãos, a gente pode estar quebrado e aí a gente não tem como cumprir mesmo. Aí Deus restaura, a gente permite que Ele restaure, mas aí é hora de se encher do tesouro de Deus. Aí é hora de você encher o óleo do Senhor na sua vida, para que você cumpra o propósito de Deus na sua vida. E sabe de uma coisa, deixa eu te contar uma novidade. Não existe nada que deixe a gente mais pleno e mais alegre de você ser um óleo que contém os tesouros de Deus e que a luz que sai desse vaso, desse óleo, desse vaso pronto, ela não se apaga.
Não existe nada, não existe casamento, não existe filho, não existe riqueza, não existe nada nessa terra que possa trazer alegria ao coração do homem, como estar no propósito e ser usado no propósito de Deus. Buscamos hoje alegria em tantos lugares que nós não vamos encontrar, queridos. Buscamos satisfação, buscamos ser plenos, buscamos significado em tanta coisa vã que é vento. Por isso, nós nunca vivemos um tempo onde existem tantos suicídios, onde existem tantas depressões, tantas pessoas que desistem da sua vida, porque nós perdemos o propósito pelo qual nós fomos criados. Alguns ainda estão com aqueles vasos quebrados que precisam ser restaurados. Deus te criou para uma vida que resplandece a glória dEle, aonde você vai. Isaías 61 diz, isso foi o que eu preguei lá ontem, de Isaías 61, levanta, resplandece, porque a glória do Senhor vem nascendo sobre ti. Levanta desse lugar que você está, levanta dessa situação, levanta, decide mudar, decide permitir que o Senhor te toque, te moa, te reconstrua e te encha. E aí não tem tristeza que vai poder te parar. Não tem mais nada que vai poder fazer você ficar sentindo que que o diabo fica lançando um monte de coisa na mente da pessoa. Que você é uma fraude, que você fez aquilo errado, que... É tanta coisa que eu não vou nem ter tempo para falar aí hoje. Levanta e resplandece. Quem já foi usado por Deus? Quem já viu essa luz do Senhor no seu coração? Ele sabe aonde está esse sentimento de plenitude. Sabe por que a gente se sente pleno? Pode vir, pessoal do louvor. Estou vendo o Adriano já vindo, sentiu? É o mesmo espírito, assim, ó. Você já sentiu que estava indo para o finalmente. Ele já percebe na tonalidade da minha voz. O que eu falei mesmo? Eu perdi agora o que eu estava falando. Ah, sim. Sabe o que acontece? Nós saímos de Deus. Quando fala depois de morto, o Espírito volta a Deus que o deu, é porque nós éramos um pedacinho de Deus. O nosso espírito foi criado pelo próprio Espírito de Deus, para ser a sua imagem e a sua semelhança. Nosso espírito, ele clama por estar ligado ao Espírito de Deus. Porque ele só é pleno nesse lugar. Quando a gente, que é o vaso, se enche desse tesouro, que é o Espírito de Deus, nós somos um. E aí nós estamos completos de novo. Nós estamos cheios de novo. É por isso que a gente precisa tanto disso. Mas o mundo foi nos ensinando que para a gente se sentir pleno e completo, a gente precisa ter satisfações da nossa alma. É mentira. As satisfações da nossa alma, eles trazem uma alegria e é gostoso. Mas eles não trazem a plenitude, o se sentir inteiro. Sentir naquele lugar que você tem que estar. Sentir que não te falta nada. O mundo foi ensinando e foi colocando na nossa cabeça que o conhecimento vai me fazer sentir pleno, que o domínio sobre as coisas, e é mentira. Porque você é parte de Deus. E aquilo que você tem de mais precioso, que é o teu espírito, ele precisa estar cheio desse espírito, curado para conter esse tesouro.
E hoje Deus quer ministrar seu coração. Eu quero chamar aqui à frente aqueles que se sentem hoje como esses cacos, mas que querem hoje se colocar para que o oleiro moa e reconstrua. Você que foi muito ferido e não foi curado ainda tem esses cacos na sua vida. E sabe, às vezes a gente passa por um processo de cura e depois a gente se fere de novo. E precisa de novo. Se você eu queria que apagasse a luz e que você viesse e se derramasse no altar de Deus. Lembra do que eu falei? Ele vai cuidar de você. Vem à frente, tem muita gente. Então, não fica com vergonha de vir, não. Não é hora de fazer isso. Vem à frente, deixa Deus reconstruir o que tem que reconstruir da sua vida. Amada, eu vou esperar você vir para frente. Então vem logo. É tempo de rendição, de entregar o coração para Jesus. Não estou falando de entregar, mas eu já entreguei uma vez. Sim, mas é entregar para Ele curar. Agora é para Ele fazer a moedura que tem que fazer e trazer de volta. E reconstruir aquilo que foi destruído. Ele quer reconstruir hoje. Queria que todos os pastores, salas de cura, ministros de sala de cura, cada um orasse por uma pessoa que está aqui. G12 Pastoral, para que cada um tenha uma pessoa orando por ela. Enquanto isso, você que está no seu lugar, se levanta no seu lugar, nós vamos adorar, enquanto essas pessoas são ministradas aqui nesse altar. Assim que você terminar de orar, vai para outra pessoa que está precisando de oração. Rendido estou aos pés da cruz. Deixa Deus te usar agora com palavras de conhecimento. Deixa Deus te usar agora. O que tenho te entrego, Deus. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu, Jesus. Meus momentos e os dias meus, meu respirar e o meu viver, que sejam todos pra ti, oh Deus.
Senhor, como oleiro. Agora, Deus, nós como vaso, nos colocamos na tua mão. Derrama o teu bálsamo, derrama a tua água, Senhor. Amolece todo esse barro quebrado e faz de novo, Pai, faz de novo. Reconstrói essas feridas, essas vidas que foram quebradas, ó Deus, curando feridas, curando, ó Deus, de toda acusação do inferno. Reconstrói, Senhor, os corações quebrados, ó Pai amado, reconstrói, ó Deus, identidades perdidas, ó Pai. Reconstrói, ó Deus, agora, Pai, aquele sentimento de aceitação, Pai, em nome de Jesus, ó Deus. Reconstrói esses vasos, reconstrói, Senhor, pelo teu amor. Que as tuas mãos poderosas estejam agora moldando, Senhor, moldando essas vidas, oh Pai amado, e trazendo de volta a beleza e a formosura pelo qual o Senhor os criou, ó Deus, em nome de Jesus. Aleluia. Se você já recebeu a oração, vai voltando para o seu lugar, ou se quiser ficar aqui também fica, também não tem problema. Mas agora nós todos, como vasos, nós vamos começar a clamar para que o Espírito Santo venha e nos encha. Para que o Espírito Santo venha e nos encha. Oh, nós não queremos ser vasos vazios, vasos longe do propósito, vasos que, além de não cumprir o propósito, ainda apaga o fogo daqueles que estão querendo cumprir. Começa a levantar a sua mão e começa a clamar pelo Espírito Santo. Começa a clamar pelo Espírito Santo. Enche-me, Espírito, enche-me, Espírito, enche-me, Espírito, enche-me. Oh Senhor, em nome de Jesus agora, ó Deus. Oh, levanta a tua voz, querido, começa a clamar, começa a pedir. Se você ora em línguas, começa a orar em línguas agora. Oh, começa a orar em línguas. Vem com o teu fogo, Senhor. Vem com o teu fogo, vem com o teu óleo. Enche-me do teu óleo, Senhor. Enche-nos, 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 ó Espírito Santo de Deus. Enche-nos, Espírito Santo. Oh, Liela, ela chama ele. Santo de glória, Maê. Oh, Liela, Xaré, na Santo. Oh, aleluia. Oh, enche-me, Senhor. Enche-me, Senhor. Enche-me, ó Deus. Oh, vem encher, ó Deus. Vem fazer transbordar. Vem fazer transbordar, Senhor. Vem fazer transbordar, ó Deus. Oh, Liela, Maê, Santo. Oh, Liela, Maê, oh, Enche-me até transbordar. Derrama a tua glória, derrama a tua glória. Enche-me até transbordar. Derrama a tua glória, derrama a tua glória. Glória, Maria, vem, Senhor, até transbordar. Derrama a sua glória, derrama a sua glória. Hoje ela vai chamar, Santo de glória, até transbordar. vem, Senhor, vem, derrama a tua glória, derrama teu óleo, Senhor, derrama teu óleo, Senhor, derrama teu óleo. Vem, Senhor, vem, ó Deus, derrama do teu óleo santo, Senhor, derrama do teu óleo sobre essa igreja, sobre esse povo, ó Deus.